Vamos lá, eu vou começar falando sobre essa questão de cultura de dados aí para ajudar na análise de falhas. Então, um tema bem interessante, né? A gente aqui no meu time, a gente usa bastante, na Globo a gente usa bastante sobre isso. Né? A minha palestra vai ser bem breve, até porque é a última da noite, a galera já acompanhou várias talks aí, né? E eu vou deixar um espaço aí aberto para pergunta também, eu vou tentar ser bem breve, né? Até para não tomar o tempo, né? A galera às vezes está aí já querendo terminar o dia. Então vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Thiago Soares, né? Eu botei o meu LinkedIn para quem quiser seguir e tudo mais, né? E eu hoje eu sou desenvolvedor, né? Sou formado em ciência da computação. Hoje eu estou trabalhando, né, com o time DevOps, atendendo ao pessoal de produto de vídeo, então atendo toda a parte de produto de vídeo, né, os principais produtos, Globoplay, Globosat Play, então a gente vai trabalhando aí com os produtos que vão sendo lançados, né, a parte de streaming principalmente. Eu vou falar um pouquinho aí sobre a minha apresentação, né, eu vou falar um pouquinho do significado sobre o DevOps, as principais atuações dessa carreira, né? DevOps, na verdade, não é nenhuma carreira, é mais uma cultura, né? Colocar o conceito dele nas squads, um pouquinho aí de CI/CD, pipeline de entrega, a parte de observabilidade, algumas ferramentas de observabilidade e uma parte que eu estou até fazendo um pouco na Globo, né? No squad que eu estou trabalhando, que é a parte de QA, tô ajudando a implementar, né? Vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui, na verdade, tem um grau de maturidade, tá? Eu entendo que dentro das empresas tem os níveis que a gente tem, né? Até porque o nosso volume de dados de assédio sempre foi absurdo, né? E a gente sempre tem uns volumes muito grandes, tá? Mas aí eu vou tentar adequar a uma informação um pouco mais genérica, né? Até porque nem todos os casos, existem todas as empresas, né? E todo mundo trabalha do mesmo jeito. Mas aí, logo começando, eu já deixo logo esse disclaimer, né? Primeira coisa é ame os seus logs e os seus dados, né? Por que que você tem que amar os seus logs? Os logs que eu estou falando aqui, né, não são logs de usuário, como CPF, RG, nome, telefone, né, nada que infrinja a lei geral de proteção de dados. São logs de aplicação, que hoje com essa cultura aí de Big Data, né, Machine Learning, as pessoas pensam muito em log de usuário, tratar recomendação, tratar muitas coisas, mas esquecem que as próprias aplicações dela geram logs, e esses logs são muito valiosos para vários cenários, vários momentos, principalmente momentos de falhas, momentos críticos, né, momentos que você quer fazer uma melhoria de performance, uma melhoria na app. Então, é nesse nível que eu vou tratar aqui nessa apresentação, tá? Além dessa questão de ame os seus logs, opa, de ame os seus logs, log somente o necessário. Por quê? Tem muito o conceito das pessoas, já que eu vou logar, eu vou colocar tudo. Na verdade, tudo é muito ruim, porque muita informação, às vezes, é informação nenhuma, né? E no momento crítico, no momento que você, sei lá, tem um problema em produção, uma falha em produção, sua aplicação, por exemplo, um banco de dados está dando falha, ou a aplicação está dando falha, se você tem muita informação para você ter que analisar, se torna prejudicial. Então, o ideal é você logar somente o necessário, o que aquela app necessita, e você gradativamente ir aumentando esse tipo de log, esse tipo de informação. Como assim? Por exemplo, hoje eu logo lá o tipo do browser do usuário, se ele é um Mozilla, se é um Firefox, aí no futuro eu já posso logar a seção dele, o request ID que eu estou falando. No próximo, eu posso logar, por exemplo, o IP do usuário, ou se eu tiver, claro, né? Ou se eu tiver alguma outra informação que me ajude a identificar aquele dispositivo, né? Se é um Android, se é um iOS, então você gradativamente vai melhorando os logs, né? Os logs, eles são meio que contínuos, você tem que ir fazendo uma melhoria neles, né? Mas o primeiro conceito é esse, né? Log somente necessário. Aí aqui eu vou falar um pouquinho do DevOps, até copiei essa informação da Wikipedia. Na verdade, o DevOps é meio que o cara, o desenvolvedor, que ele ajuda na concepção de várias coisas, né? Tanto com a parte de produto, no caso da aplicação, se for um app mobile, se for uma aplicação web, tanto na parte de infraestrutura, que aí
pega essa parte de logs, né, de Nginx, a parte de aplicação, né, a parte de banco, né, porque aqui hoje na Globo a gente tem algumas posições definidas, tipo, a gente tem um DBA, mas muitas empresas não têm DBA, então você tem aquele desenvolvedor que faz o papel de DBA, ou aqui DevOps faz o papel de DBA, ou a pessoa que faz o papel de QA também, então tem alguns cargos que meio que se mesclam, mas a gente aqui tem uma coisa um pouco diferente, mas não é o conceito de todas as empresas, né, como a gente vê no mercado. Então, o DevOps, ele atua muito nesse conceito, né, a gente faz teste de performance, faz teste de carga, se preocupa basicamente como é que está a saúde aí da aplicação, né. Uma das principais atuações também é justamente nesse conceito de testes, né? Eu vou falar deles um pouco mais para frente, mas o pipeline de entrega, a melhoria das aplicações, como observabilidade, logs, né? Remover alguns empecilhos entre equipes, tem alguma comunicação que não fica muito boa ali entre o pessoal de produto, no caso, aí produto eu falo PO, né? E o pessoal de desenvolvimento, alguma parte de segurança também, comunicação com clientes, sejam eles externos ou clientes internos, uma outra equipe, e a parte de cloud também, seria a parte de cloud pública, privada. No nosso caso aqui, nós temos o Tsuru, que é a nossa cloud privada, então a gente já usa ela há um tempo, é um projeto um pouco conceituado, então a gente já usa e está mesclando ela com algumas outras. Por que eu estou frisando um pouco essa questão de testes, né? Problemas poderiam ser evitados se testes fossem feitos antes de ser colocado em produção, né? Então, por isso que eu estou frisando um pouco essa questão de teste. Aí, né, outra atribuição também, que dentro do time squad é time, né? Que a gente aqui tem um conceito de squad, né? De usar, rever um pouco dessa infraestrutura, checar se tudo está certo, aí nesses testes dar uma visão como isso funciona, fazer métricas e ver como está a saúde de tudo, né? Uma outra parte que dados também, no caso logs, né, dados e logs são bem interessantes e eu acho que é muito pouco usado, explorado, é a questão do CI/CD, né, o pipeline de entrega. Por quê? Porque ali eu consigo ver como é que está um pouco a saúde da minha aplicação. Por exemplo, um dos conceitos de teste, até que eu frisei, é o teste de performance. Né? Aí, aqui, hoje, nós temos o conceito de QA2, que seria o ambiente de beta, que seria o ambiente de beta, ou em alguns lugares se chama staging, né, pré-prod, e o ambiente de produção. Então, a gente consegue fazer um teste de carga, por exemplo. Nem sempre o problema é a sua aplicação. Se você tem uma aplicação web, ou uma aplicação mobile, ou qualquer outro tipo de aplicação, e você tem um sistema de login externo, ou um microserviço externo, e durante a sua aplicação está em produção. Caramba, de novo eu toquei no mouse. Vamos tirar o mouse daqui. Sua aplicação tá em produção. E aí você precisa fazer essa requisição para esse serviço externo. Se você fizer um teste de carga, né, vamos dizer assim, um cenário, igual a gente teve agora de Black Friday, um cenário de estresse, que você teste, um exemplo, com 1.000 usuários, ou 10.000 usuários, ou 100.000 usuários, né? Claro que nem todas as aplicações têm esse volume de usuários. A gente aqui já está um pouco acostumado com esse volume de assédio, né, em algumas aplicações. Então, assim, se você com o seu teste, consegue fazer com que 1.000 usuários consigam logar na sua aplicação, ou tocar um vídeo, ou fazer essa chamada para esse microserviço externo, pode ser um carrinho de compras, ou um serviço de CEP, ou qualquer outro microserviço, então você meio que garante a saúde da sua aplicação. E não necessariamente ela precisa estar em produção para você ver isso. Então, você pode fazer esse teste, né, esse diagnóstico, a priori, antes de você subir ela para produção. É até bem aconselhado. Né? Alguns outros testes são testes de integração, por exemplo, que é bem parecido, mas é tipo, minha aplicação, meu microserviço se comunica com o outro. Como é que está essa comunicação? No caso, comunicação interna, né? Como é que está essa comunicação? Está boa? Ela está demorando alguns milissegundos? Ela pode ser melhorada? Pode ser colocado algum cache? Pode ser melhorado algum Nginx que tenha no meio do caminho? Ou algum banco pode ser trocado? Às vezes o MySQL não está muito bom, pode substituir por um Mongo. Então, durante esses testes, você consegue ver toda essa visibilidade, não só da sua infra, da sua cloud, mas da sua aplicação em si. Né? Isso aí é muito bom, você saber que a sua aplicação está rodando muito bem,
antes dela subir para produção, né? Aí é o conceito que eu falei, né, de fazer melhorias contínuas, você poder fazer essas trocas, esses ajustes, né, e inserindo algumas melhores práticas de mercado, algumas coisas que a comunidade está fazendo, o mercado está fazendo, e você poder estar mudando. Agora, eu vou dar um exemplo, não, vou falar sobre observabilidade, né? Tudo isso que eu estou falando sobre logs, sobre dados, é justamente para falar sobre isso, sobre observabilidade. O que significa isso? Você saber como é que a sua aplicação está se comportando, seja ela estando on-premise, na sua própria cloud, ou ela estando numa AWS, ou ela estando numa Azure, ou ela estando, sei lá, hospedada no Japão, e você está aqui no Brasil e tem um cliente do outro lado do mundo. Então, você saber o que está acontecendo é o melhor dos mundos, né? Até para você dormir tranquilo. Aí você, eu digo, tanto o desenvolvedor, tanto o DevOps, tanto o SRE, tanto cara de operação, tanto o PO, qualquer gerente, né? Qualquer time, saber que está tudo funcionando e se der algum problema, que esse problema seja mostrado, né? E medidas possam ser tomadas a tempo. Aí o conceito de melhoria contínua e atuar em conjunto, né, entre os times, seja um problema de código, problema de infraestrutura, tipo um banco parou de funcionar, ou deu algum problema de acesso de alguma CDN, no nosso caso de vídeo, né? Então você consegue fazendo essas alterações. Aí agora eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente aqui na Globo trabalha, né? Como que a gente faz a nossa observabilidade, algumas ferramentas que a gente usa para fazer isso, né? E como a gente faz essas integrações. Primeiro que eu vou falar, né? Vão ser duas em conjunto, que é uma ferramenta bem conceituada, que ela já está no mercado há algum tempo, que é o ELK, que é o Elasticsearch e o Kibana, né? A gente usa aqui e o Logstash a gente usa aqui dentro. Só que essa ferramenta, ela é em conjunto com o Nginx, né? A gente olha os dados no Nginx, olha os logs no Nginx. E agora, eu vou mostrar aqui um exemplozinho que eu peguei agora durante o dia. Esse exemplo é um exemplo, né, do próprio lá Kibana que eu peguei. Então, eu consigo ver as informações do que está ocorrendo com a minha aplicação, né? Nesse caso aí, é um microserviço nosso, e eu consigo ver algumas informações dela, e até dos clientes. Por exemplo, um request ID que um cliente está fazendo, consigo ver que esse log ele veio de um Nginx, né? Consigo ver algumas tags que são colocadas, né, na aplicação, que aí a tag até se chama Jarvis AWS Cloud, né? Consigo ver o IP do host que me fez a requisição, consigo ver a conexão, o status, no caso, se o RE é um health check. Na outra linha ali, né, eu consigo ver que foi um GET, né? Se fosse um post, eu também conseguiria ver. Dá para ver também o status, né? Se foi um HTTP 200, se foi um 404, se foi um 500. Então, você consegue dar uma visualização de como esse request andou, se esse request parou por algum motivo, né? Se o cliente, ao fazer a requisição, ele tomou um 404, um 500, você consegue ir dando essa visualização. Não só para o momento presente, mas até para momentos passados, né? Black Friday, por exemplo, eu quero saber se alguns clientes meus tomaram um erro 500. Black Friday eu estou dando um exemplo, né? Que foi um momento que passou agora. Então, eu consigo dar essa visualização, né? Ver como que as coisas estão andando, tanto agora quanto no passado. Aqui na esquerda, no campo da esquerda, tem um Available Fields, que eu consigo fazer alguns filtros, né? Eu consigo ver, por exemplo, o IP do cliente, se eu tiver esse dado, é claro, né? O HTTP, consigo filtrar, por exemplo, eu só quero o HTTP 500, e aí eu consigo fazer alguns filtros, eu consigo filtrar por um host, então você consegue ir fazendo esse tipo de filtro. Esse outro exemplo, né, eu peguei um desses requests e fiz o filtro por ele. Então, eu consigo ver, por exemplo, o request ID, né, ali, o status dele, que foi 200, a URI, que ele foi um health check, o host. Consigo, daí, tendo uma visão do que está ocorrendo com essa aplicação, nesse get que foi feito. Essa outra imagem é o mesmo request, só que um pouco mais para baixo, porque o JSON é um pouco grande, né? Então não dava para explorar
faz a scroll. Então, eu tenho até a mensagem ali, né? A mensagem que o Nginx me mandou. Então, eu consigo, dentro da mensagem, se eu tiver um sistema de parser, né? Como isso é um JSON, eu consigo, com um Python ou qualquer outro tipo de linguagem, algum outro serviço, fazer o parser dessa mensagem e, se for um 500, por exemplo, pegar isso e mostrar em algum lugar. Então, isso é uma das maneiras. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, que é uma outra ferramenta que a gente usa bastante, é o Grafana. Só que aí o Grafana, ele é usado junto com o Prometheus, né? O Prometheus nada mais é que um data source, um conector que ele trabalha em conjunto com o Grafana. Esse exemplo é um exemplo nosso também de requisição, né? Essa informação que ele mostra de RPAS, Reverse Proxy as a Service, nada mais é do que um Nginx com proxy reverso, né, que a gente usa aqui dentro. Então, ele é customizado, né, para nossas aplicações, para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, dessa visão aí do Grafana, eu consigo ver, por exemplo, a quantidade de requisições que o meu cliente está tomando nesse momento, né? Consigo ver as instâncias, no meu caso, né, que eu tenho do Nginx rodando, consigo ver o meu cache. Nesse exemplo, eu tenho 80% de hit, né? Então, se o meu cache tivesse, um exemplo, 20% só de hit, então 80% de todos os meus requests estariam batendo na aplicação. Então, esse meu cache estaria tendo algum problema, ou estaria sendo invalidado por algum problema. Isso, para mim, é um problema, porque significa que 80%, no caso, nesse cenário, né? 80% dos meus requests estão passando, furando o cache e estão batendo direto na minha aplicação. Então, a minha aplicação estaria sofrendo um assédio muito grande. Nesse caso de agora, é o contrário. 80% disso, o meu cache está segurando, então já é uma requisição que algum cliente, no caso, já fez, isso já está no cache, e se alguém mais for pedir, tanto aquele vídeo ou aquele dado, o que for, o meu cache já tem aquilo ali e devolve para o cliente que fez a aquisição. Então, a minha aplicação está basicamente bem tranquila e bem saudável, né? Eu garanto que ela não está sendo espancada por um autoassédio, né? Consigo ver também as minhas aquisições, os status delas, né? Como eu falei, aqui dentro da Globo, a gente tem a nossa própria PS, que é o Tsuru, né? Ele já é um projeto bem consolidado, até um projeto, até coloquei o GitHub dele, que ele é aberto hoje, é um dos nossos projetos open source, aberto para a comunidade, e basicamente a gente usa ele bastante, né, para nossas aplicações. Um exemplo também de observabilidade com o Tsuru, esse exemplo foi eu que fiz, eu que gerei, né? Eu estava fazendo um teste de performance e eu tive que parar a aplicação. Então, não sei se vocês conseguem ver o gráfico da esquerda abaixo de CPU, às 16 horas, ele é interrompido. Então, eu vejo tanto os dois gráficos de baixo, na tela de cima também de memória, ele é interrompido. Então, é como se a minha aplicação tivesse morrido. Claro, isso foi um teste controlado, eu estava sabendo o que estava fazendo, então o teste era justamente para ver falhas. Então, isso não teve problema algum e era uma aplicação de teste, uma aplicação de beta, né, o nosso ambiente de teste. Mas se fosse um caso de produção em que a minha aplicação morresse, não tivesse CPU, eu conseguiria ver por aí, né? Esse dado de Tsuru, eu conseguiria ver que a minha aplicação não tinha mais CPU e seria ser por N motivo, aí vale a falha, né, a identificação da falha, saber o que causou o problema, mas eu conseguiria ver que ela não teria uso de CPU naquele momento. Nem CPU, nem memória e nem... aí o gráfico ele é um pouco maior, né? Eu peguei só essa parte, mas dá para ver também rede, dá para ver também outros tipos de acesso, né? E outros tipos de dados. Uma outra ferramenta de observabilidade que a gente usa aqui, mas essa ferramenta já é paga, mas é uma ferramenta bem conceituada no mercado, é o New Relic, né? O New Relic é uma ferramenta hoje bem difundida, a gente usa bastante, principalmente para as nossas aplicações, e esse exemplo do New Relic aqui, eu consigo ver
por exemplo, como é que está a minha aplicação nesse momento. Né? Então, eu consigo ver, por exemplo, as transações. Consigo ver que 15,9% das minhas transações é para aquele barra get offer title. E 9,9% está indo, por exemplo, o last watched video. Essa aplicação é uma aplicação de vídeos, né? Então, aí é o escopo dela. Mas, por exemplo, o nosso throughput nesse dado, esse dado de hoje que eu peguei, ele é um pouco alto, né? Claro que nem todas as empresas têm esse throughput, para a gente é meio que normal, eu já estou acostumado com esse tipo de request, mas nesse momento, ao meio-dia, ela estava batendo 75,5 requests por minuto, ou seja, eu tinha 75 mil requests por minuto batendo nessa aplicação. Ao longo do dia, né, isso dá um valor bem expressivo. Né? A gente já está acostumado com esses dados, esse tipo de dados. A gente, em BBB, em alguns eventos, a gente chega a ter milhões de requests simultâneos. Então, para a gente, isso, eu vejo que ela está bem saudável. Né? Esse outro exemplo aqui também é do New Relic, no caso, é a mesma aplicação, ele é um microserviço até do Globoplay que eu peguei, né? Eu consigo dar uma visualização de como está a conexão entre os meus microserviços. Então, por exemplo, esse serviço, que é o Jarvis, eu vejo a configuração dele, a conexão dele com a Configs API, com a Subscription API e com outros microserviços, até com o meu banco, né, com serviços externos, então eu consigo ver, né, ali na direita, eu consigo ver que a transação está em 100 milissegundos, 50 milissegundos, eu consigo ver o que está sendo visto em cada transação, né? O Redis tem a fatia dele, o response time a fatia dele, o Node, a fatia, essa aplicação em Node, e o Web Externo também a mesma fatia. Então, eu tenho esse mapa de eu saber como os meus microserviços se comunicam e como é que está a comunicação deles. Se, por exemplo, o primeiro tivesse com falha, ele não ficaria verdinho, ele ficaria vermelho, né? Com a barrinha vermelha. Então, eu conseguiria ver que está tendo alguma falha naquele momento. Não é o caso agora. Tá, beleza. Essas foram algumas aplicações nossas, né, que a gente usa para observabilidade. Algumas pagas, outras não. Só que hoje tem algumas ferramentas que são bem difundidas e bem usuais, né? Não sei se todos conhecem, mas hoje tem a CNCF, que é a parte de Cloud Foundation, né? É uma fundação para serviços em cloud e tudo mais. Ela tem alguns serviços bem conceituados. O Prometheus, por exemplo, é um deles. Tem o Jaeger, que também é um para traçar logs e tudo mais. Hoje a gente não usa todas as aplicações da CNCF, até porque não dá. Esse link que eu deixei da Landscape, eu queria colocar a imagem, mas eu achei que ia ficar muito poluído a imagem, então eu resolvi só deixar o link, se alguém quiser acessar. Tem muitas aplicações, muitas delas open source, e aplicações muito boas, né? Eles fazem uma curadoria muito severa das aplicações, a gente colocar, né, ser uma aplicação homologada pela CNCF. Então, acho que vale muito a pena dar uma olhada lá, principalmente nas aplicações de observabilidade, log, e até a parte de deploy, pipeline, teste, tem muitas aplicações legais lá e vale a pena o conhecimento. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre testes, né? Fazer testes em QA, que foi o que eu falei lá no início, né? Você poder ver alguns problemas antes que eles aconteçam. É igual o médico, né? Você fazer aquele check-up no médico antes de ter algum problema sério de saúde. E evitar alguns sustos antes de ir para a produção. Né? Deixa eu passar a próxima tela. Esse exemplo, né, não é um exemplo nosso real, um exemplo que eu peguei de uma API aberta na internet, mas eu queria demonstrar só como que alguns testes funcionam. Né? Essa aplicação eu usei o K6IO, eu fiz um teste para uma API aberta na internet, e essa aplicação, o K6IO, eu simplesmente eu subi ela em conjunto com FluxDB e com Grafana. Fiz o teste local na minha máquina, nem rodei na nossa cloud, nem nada. Né? E o que acontece? Essa aplicação, eu consigo escrever um script, bater
bater nesse script e esse script ele ir para uma API, para algum serviço interno ou algum serviço externo, e eu consigo ver como que está funcionando, eu consigo ver como que foi a requisição, né, a duração da requisição, consigo saber, né, os erros, se deu algum erro, consigo saber a requisição por segundo, né, e eu consigo incluir meus próprios dados, porque ela é escrita em JS. Então, se eu precisar colocar um dado lá para saber tipo, o tempo médio da requisição, eu coloco esse dado no meu script, mando rodar, o InfluxDB vai salvar esse dado e eu consigo ver esse dado no próprio Grafana. Então, você tem como customizar isso de uma forma bem legal. Esse outro exemplo aqui é um exemplo de um teste, né? E aí já é uma aplicação paga, que é o Avalanche, é uma aplicação que a gente já usa aqui dentro há um tempo, tem uma equipe de QA que usa essa aplicação. Esse foi um exemplo que a gente até fez de teste, e ela para mim é um pouco poluída, porque tem muita informação, foi até o que eu falei no início, né? Às vezes informação demais é um problema, até para você tentar entender o que está ocorrendo, mas ela já é uma aplicação que a gente usa para fazer os nossos testes de carga, ela é escrita em Java, né? Eu não sei muito bem ao fundo como ela funciona, mas é uma aplicação que a gente usa, e ela é bem difundida aqui dentro. Né, o conceito aí da minha palestra, né, no caso que eu queria deixar como informação, é você saber o que está ocorrendo com a sua aplicação, no caso, a observabilidade. Principalmente em momentos de estresse, aí, quando eu digo aplicação, não só o seu código lá, o desenvolvedor desenvolvendo, sabendo como é que está rodando, mas tudo, né? Tanto aplicação, tanto banco, tanto Nginx, no caso de infra, tanto cache, você saber o que está ocorrendo ali, para se caso alguma coisa falhar, né, se o cache falhar, se o banco falhar, se a aplicação falhar, se, por exemplo, um try-catch não funcionar, um cache não funcionar, você saber o que está ocorrendo, né? Então, aqui são alguns GitHubs que eu achei bem interessante para elencar. O primeiro é do Tsuru, que é a plataforma que eu falei, que ela é aberta. A segunda é do Grow, que é uma plataforma parecida com o K6 que eu mostrei para teste, né? O Grow, inclusive, ele pode ser feito testes em pipeline, o K6 também. Eles têm o mesmo conceito de testes, né? Teste de integração, teste de performance, só que eu acho que o K6 é um pouco mais potente, com mais funcionalidades e integrações que o Grow, mas o Grow também é bem legal, né? Então eu coloquei os dois, e o outro GitHub é da CNCF, né, que acho que vale muito a pena dar uma olhada sobre os softwares dela. Então é isso, né? Essa foi a minha palestra, e deixo o contato, né, quem quiser fazer o contato, e estou aberto a dúvidas aí. Maravilha, Thiago, meu amigo. Muito obrigado, cara. Opa, tá me vendo aí? Tô vendo. Cara, valeu. Muito obrigado mais uma vez por mais uma talk aí incrível. Com certeza a galera que acompanhou a gente aqui até agora, pô, também gostou pra caramba. E aquele ponto, né? Dessa vez elas estão sendo gravadas, então a gente vai ter nossa playlistzinha ali no nosso YouTube com todos esses conteúdos aí que a galera passou, esse agora do Thiago também. Então, quando vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que trabalham junto com vocês e etc., vocês vão ter esse link aí, assim que acabar o TDC. E quero deixar espaço aberto para perguntas aí, pessoal. Pessoal aí do chat que quiserem perguntar alguma coisa para o Thiago, fiquem à vontade, esse é o momento. E quero aproveitar aqui para agradecer demais a ele. Pô, Thiago, mais uma vez, brigadão por estar com a gente aí em mais um TDC. Você é parceirão nosso aí desde das primeiras edições aí. Uhum. E, cara, daí, assim, aquela história, né? Muitas vezes a gente recebe uma galera que tá aqui com a gente que tá num momento, assim, de transição de carreira ou que, cara, tá procurando coisas novas para estudar. Eu sempre levanto aquele assunto ali de, cara, como que você estuda, né? Muitas vezes eu pergunto, cara, como que você fez para entrar nesse universo? Quais foram os primeiros passos? Mas daí, cara, como a gente já conversa algumas edições aí, eu quero te fazer essa pergunta, tipo, como que você faz isso hoje, sabe?
como que hoje onde está essa fronteira do estudo aí para você, né? Onde você vai para ver coisas novas, assim? Tá, beleza. É uma boa pergunta. Então, hoje, basicamente, internet e livros, né? A internet hoje, para quem quer conhecimento, é um bom lugar para ver, né? Basicamente, quando tem algum assunto, algum problema que eu preciso resolver e preciso estudar por aquilo, eu sempre primeiro vou lá no Google dar uma catada, porque geralmente alguém já passou por aquele problema, né? Então, Stack Overflow ou algum Medium, alguma coisa, né? Medium também recomendo muito ler, tem muitos mídias interessantes, né? YouTube também, por exemplo, do Grafana, é um bom YouTube para ver. Eu precisei fazer algumas coisas com Grafana, fui no YouTube oficial do Grafana e eles têm YouTubes fenomenais, os caras fazem lives de 2, 3, 4 horas, às vezes eu nem tenho tempo suficiente para ver, né, porque durante o dia tem muitas reuniões, muitas coisas, dia bem atarefado, mas recomendo também comunidade, geralmente as comunidades sempre tem alguém que possa ajudar se for um problema de código ou algum outro tipo de problema, e também livros, né, livros também são bem interessantes. Claro que hoje para o Brasil, né, alguns livros são bem caros, né, você não tem um poder aquisitivo para comprar, mas sempre tem um paper na internet, alguém fazendo algum resumo, ou alguns livros que são grátis. Por exemplo, quando eu precisei estudar Docker, né, eu achei vários livros na internet grátis, então eu peguei e fui estudando ali, fui devorando, né, entrei em alguns links de YouTube, fui vendo como é que as pessoas iam fazendo, aí um conhecimento vai integrando com o outro, e quando você vê, você já está dominando aquele assunto. Então, essa fonte que eu faço basicamente para dar aquela estudada. Pô, perfeito. Não, e você levantou um ponto, cara, que eu sou assim. Cara, meu sonho, o pessoal até zoou, né? Que eu falo que, cara, meu sonho mesmo é, tipo assim, ter lá no nosso YouTube, né? Compartilhando com o pessoal do chat que tá aqui com a gente, trocando essa ideia, é ter esse nosso YouTube lá, playlists, as nossas formas que a gente tem de contato com comunidade, etc. Tipo, rico de conteúdo, sabe? Como você disse. Cara, eu vou até te pedir, Thiago, para tu me mandar esse YouTube do Grafana aí para eu dar uma olhada. Porque, como você disse, cara, é live de 2, 3 horas. É conteúdo, é mergulhar no conteúdo. É você ali naquela sua madrugada ali de sábado, aquela madrugada, pô, que você tá ali já lendo alguma coisa, jogando alguma coisa, coloca para rodar ali e vai escutando. Então, assim, tem muita parada maneira dessa. E se você vê as referências mundiais, vamos dizer assim, né, de tecnologia em seus canais, etc., eles têm coisas do tipo. Eles têm aprofundamentos, assim, loucos, vamos dizer assim, né, de 4 horas de vídeo. E que, cara, a pessoa consome como você mencionou, né? Cara, às vezes eu coloco ali e nem consigo ver tudo. Mas, assim, já é uma parada maneira para ter, né? E é o caso, o que a gente tem construído aí, né? Então, se a gente olhar lá hoje no YouTube do Vem Pra Globo, um ponto maneiro é esse. São os temas que a gente consegue levantar e as especificidades que a Globo consegue trazer, né? Então, assim, quando você apresenta um case de uma coisa que você está vivendo no dia a dia, cara, são coisas que não são todas as empresas que passam, né? O nosso negócio é bem específico, né? Quando alguns cases maneiros aí que a gente levantou e tal. Então, aí que eu acho que que a gente contribui bem, sabe? Que a galera vem, procura a gente depois e conversa e tal. Então, valeu demais, pô, muito obrigado pelo conteúdo.